Bem, caros amigos, não era suposto eu fazer um episódio hoje, não era mesmo suposto, eu ia descansar um pouco, mas olhei para o telemóvel e vi tudo a vermelho e disse, mas que raio é que está a acontecer? Portanto, como é óbvio, tinha que aparecer aqui e dar-vos uma satisfação porque é que o mercado está a cair. E são duas razões, três, nas criptos são três, mas basicamente no mercado global são duas razões. E se vocês, para perceberem melhor aquilo que está a acontecer, reparem bem, o Nasdaq está a cair. Já teve aqui 3%, o SP500 está a cair 2%, a Dow Jones está a cair 2%, até o ouro está a cair 1%. As taxas de juros 10 anos a 2 anos, reparem, está a subir 61%, já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isto. O VIX disparou para 44, 45%, é um índice de volatilidade. Portanto, as coisas de facto não estão bonitas. E no mercado das criptomoedas também vemos claramente muitas coisas a vermelho. Como vocês podem ver aqui, está tudo a vermelho. Tudo a vermelho. É tudo Benfica hoje. Portanto, meus amigos, que raio é que está a acontecer? Porque é que o mercado está a cair tão forte? E a razão foi esta. Saíram os números do desemprego ou do emprego americano. E vocês estão recordados com aquilo que foi dito por Jerome Powell, da Fed. Eles têm dois objetivos principais. Manter uma baixa taxa de emprego, uma baixa taxa de desemprego, peço desculpa, e obviamente uma inflação baixa. E os dados que saíram são os dados bastante negativos, porque, por exemplo, os non-farm payrolls, basicamente é o número de pessoas empregadas, excluindo a indústria agrícola, baixou de 179 mil para 114 mil e a previsão era 176 mil. Isto é uma porrada monumental que as pessoas não estavam à espera e que fez com que, por exemplo, o desemprego americano passasse de 4,1% e a previsão era 4,1% para 4,3%. E eu já vos tinha falado que nós vamos ter, vai acontecer um destes cenários, ou nós vamos ter uma soft landing ou nós vamos ter uma hard landing, vai ser uma das duas. Eu no último episódio disse, ou num dos últimos episódios disse que estava mais inclinado claramente para uma soft landing, até porque o discurso de Jerome Powell foi mesmo muito dovish, e quando ele tem um discurso tão dovish, deduzo eu, não é? Deduzo eu que ele tem informações privilegiadas que permita fazer esse discurso tão dovish. E não sei, pelos vistos, se calhar ele não tinha esta informação, porque não faz sentido fazer aquele tipo de discurso a dizer que a economia está robusta, o emprego está estável, está tudo encaminhado, não sei o quê, e se as coisas que mantiverem assim, nós vamos baixar as taxas de juros, mas de uma forma controlada para não prejudicar nada nem ninguém e a não ter a tal chamada soft landing. Pumba! 2 dias depois temos então estes dados que de facto são uma estalada no mercado que efetivamente não estava à espera. E nós podemos estar então a caminhar para uma possível hard landing com estes novos dados. Vai obrigar seguramente o Fed a baixar as taxas de juros numa situação de emergência e não de uma forma controlada para apoiar a economia. Portanto, os comerciantes começam a precificar um corte mais agressivo do Fed em setembro e, para vocês terem noção, neste momento a taxa de juros está entre 5,25 a 5,5, não é? E para o mês de setembro já não estamos a falar de 5 a 5,25, já estamos a falar, reparem, 79% está a falar em 4,75 para 5%. É uma diferença gigantesca e ainda mais, neste momento já se está a apontar que em novembro podemos ter uma passagem de mais um corte de 0,5, ou seja, de 4,25 a 4,5 e no final do ano de 4 a 4,25, ou seja, é uma redução de 1,25% até ao final do ano. São cortes muito rápidos, exatamente como uma situação de emergência para apoiar a economia, porque o desemprego está de facto a aumentar. E se o desemprego aumenta, acho que toda a gente percebe isto, eu não sou economista, mas percebemos, há menos dinheiro nas pessoas, se há menos dinheiro, há menos investimentos, os mercados começam a panicar e obviamente corre tudo mal e as pessoas ficam obviamente zangadas. Há outro motivo também que pode estar a inflacionar isto. A Nvidia não tem tido um bom desempenho nos últimos tempos
e já se fala, um hedge fund conhecido diz que a Nvidia e a inteligência artificial pode estar mesmo numa bolha. Eu não tenho dúvidas que ela está numa bolha, porque a forma como ela cresceu tão depressa e tão rápido, com a pujança que foi, para mim é claramente um sinal de bolha, até porque a inteligência artificial está aí, é verdade, mas não domina o nosso mundo, quer dizer, ainda estamos longe, e a gente usa a inteligência artificial basicamente para o chat GPT e coisas assim. Portanto, ou então poderá haver, obviamente, algumas empresas que também utilizam, mas nós, para a nossa vida real, a nossa vida diária, não utilizamos inteligência artificial. Portanto, uma correção também estava digamos assim, nas previsões, e a Nvidia, como tem neste momento uma cota de mercado tão grande, qualquer espirro que ela tenha vai constipar o mercado, e nós também precisamos estar atentos àquilo que está a acontecer com a Nvidia. Há outra situação, que o indicador SEMrull, que por norma indicia uma possível recessão, começou a subir. Como vocês podem ver aqui, já está claramente em território positivo. Por norma, ele está aqui a 0 ou abaixo de 0, e quando ele tem um movimento de subida costuma ser expressivo e rápido, ok? E que vocês podem ver aqui exatamente esta faixa aqui mais sombreada, que é exatamente as recessões, e normalmente está associada a uma subida deste indicador. E ele, como vocês estão a ver, neste momento começou a subir, ok? Portanto, ainda não teve aquele disparo, mas já começou a subir. Outro perigo é exatamente isto, e é por causa disso que o pessoal olha tanto para esta inversão, digamos assim, nas taxas de 10 anos a 2 anos, a relação que elas têm entre as duas, é que por norma, quando começa a subir, e vocês podem ver aqui nesta linha laranja, normalmente está associado a uma recessão que está aqui a verde, nestas barras verticais verdes, que por sua vez são precedidas por uma inversão, por uma descida das taxas de juro, que está aqui a azul. E é por causa disso que os mercados neste momento estão a ficar assustados, porque estão a ver que poderá vir uma recessão, não soft landing, mas hard landing, e com efetivamente uma dificuldade maior no mercado. Agora, a vossa questão: como é que costuma-se portar, por exemplo, Bitcoin nessa situação? E como é que os mercados costumam se portar? A SP500 está aqui a vermelho, e a verde são as tais faixas que respondem a uma recessão, e nós podemos ver que o SP500 cai sempre, e em 2007, 2008 caiu muito, caiu cerca de 50%, 50% a 60%, foi bastante expressivo. Obviamente que Bitcoin não tem muitos dados, nós só passámos por uma ligeira recessão com Bitcoin em 2020, ou seja, quando Bitcoin já existia entre nós, e de facto o SP500 caiu, isto foi relacionado com o Covid, mas Bitcoin reagiu bem, Bitcoin subiu. Outro indicador é como é que se comporta o ouro, porque nós podemos fazer a paridade, ok, Bitcoin é um hedge, funciona então como ouro, e como é que o ouro se portou? O ouro portou-se muito bem em 2020, tal como Bitcoin, portou-se mais ou menos bem em 2008 e portou-se muito bem em 2001. Portanto, a nossa esperança, depois do choque inicial, digamos assim, é que Bitcoin seja vista mais como proteção de capital e não tanto como tecnologia, ok? E é isso que nós precisamos de ver, até que ponto Bitcoin esse vai ser o verdadeiro teste da Bitcoin. Portanto, se nós de facto entrarmos numa recessão e se vimos Bitcoin a cair e vimos o ouro a subir, efetivamente Bitcoin não pode ser equiparado ao ouro, ao nível de narrativa, porque na prática não o está a fazer. Agora, se virmos um mesmo comportamento, obviamente que podemos então assumir que Bitcoin está a funcionar como hedge, e isso efetivamente é bom para todo o mercado das criptomoedas. Agora, quando surgem estas recessões, por norma também temos uma aceleração na impressão de capital, certo? E nós neste momento estamos a ver, se calhar não é por acaso, esta inversão aqui no Money 2, portanto claramente aqui a começar a subir. Reparem bem, quando foi o crash de Covid, o disparo que houve, mas também é verdade, se vamos ser genuínos e sinceros, por norma isto está sempre a subir. Está engravado, está sempre bull, não é? O M2 está sempre bullish, portanto é muito raro. Acho que foi a primeira vez desde 1959, desde que temos aqui dados neste gráfico, é que nós tivemos uma correção do M2, portanto, por norma está sempre bullish, não é? Agora, no setor das criptomoedas as coisas estão a ser exacerbadas exatamente por outra notícia, está relacionado com Genesis. Genesis neste momento começou a movimentar 127 milhões em cripto, devido provavelmente à devolução de capital, porque eles tiveram uma situação complicada, como já vamos ver.
Eles movimentaram 87 milhões em Ethereum e 40 milhões em Bitcoin, como parte do seu acordo de falência com o estado de Nova York. Lembrando que esta exchange, fundada pelos James Winklevoss, que estão neste momento a apoiar Donald Trump, lançou o programa Gemini Earn com o Genesis Global Capital. Este programa permitia que os utilizadores emprestassem as suas criptomoedas para a Genesis, obtendo juros em troca. Mas quando a Genesis foi atingida pelo colapso de grandes nomes da indústria como FTX e a Three Arrows Capital, ou seja, ainda estamos a sofrer ondas de choque relativamente ao que aconteceu com a FTX e a Three Arrows Capital, ela interrompeu as suas retiradas de capital, impediu isso e faliu em janeiro de 2023. Os clientes que haviam emprestado os seus fundos não conseguiram obtê-los de volta e ficaram, obviamente, pendurados com perdas significativas. E agora esse capital está a ser devolvido, ou seja, já tivemos a situação da Alemanha a despejar no mercado, já tivemos a situação da Mt. Gox a despejar no mercado e agora também temos a Genesis a despejar no mercado. Por norma isto acontece em bear markets, não é? Ou seja, a sujidade é toda limpa em bear markets, mas neste momento estamos a apanhar um bull market que está a levar com esta correção, paragem de subida devido a estes e vários fatores. E aqui está, Mark Cuban acabou de receber 19,9 milhões de dólares em Ethereum proveniente da Genesis Bankruptcy, a provar exatamente que o capital está a ser distribuído. Além disso, ainda estamos, no caso de Ethereum, com uma pressão forte relacionada com a Grayscale. E este gráfico é esclarecedor do que acontece nos primeiros 25, 50 dias em que temos uma venda expressiva por parte da Grayscale. Só a partir dali dos 75 dias é que isto começa a acalmar um pouco, se repetirmos, obviamente, o que aconteceu com GBTC, que é o fundo de Bitcoin. Além disso, para as criptomoedas, podemos estar a levar por tabela com as sondagens que estão a aproximar-se claramente Kamala Harris de Donald Trump. Portanto, Kamala Harris ainda não explicou qual é o seu posicionamento relativamente às criptomoedas, mas se a gente olhar para o histórico dos democratas, não tem sido favorável para as cripto. Portanto, isto também é um sinal de que esta campanha está a ganhar momento, e a ganhar momento já começa a colocar algumas reticências sobre a eleição de Donald Trump, e o mercado das criptomoedas também, obviamente que é mais volátil, obviamente que é mais pequeno, obviamente que é mais frágil, reage mais depressa a este tipo de situações. E olhando agora para o gráfico de Bitcoin, a coisa não está assim em pânico, o pessoal é que se estressa muito, quer dizer... Bitcoin neste momento está a aguentar ainda aquela zona, sim, caiu ainda ali aos 62 mil dólares, mas estamos neste momento a recuperar e estamos a aguentar a moving average de 100 períodos, que é efetivamente, portanto, esta zona dos 63, 64 mil dólares já tenho aqui traçado há muito tempo, é efetivamente importante. E mais importante ainda é nós aguentarmos a VWMA e esta retração de 50% aqui de Fibonacci que aqui está. Portanto, para já só estamos a fazer um movimento normal de um novo baixo relativamente a um outro baixo anterior, ou seja, podemos estar a fazer um baixo mais alto. E como eu já vos disse, o cenário de Head and Shoulders invertido pode estar aqui a formar-se. Estou a dizer isto porque as pessoas, se calhar, acalmarem-se um bocadinho e não entrarem em stress, porque eu sei que é difícil quando nós vemos o mercado a cair de uma forma muito expressiva. E Ethereum sim, Ethereum está a levar uma porrada muito grande mesmo, e eu acho que está relacionado exatamente com o GBTC. Vamos ver quais são os dados da manhã, se de facto houve uma venda. E lembram-se o que eu disse no último episódio, que Ethereum foi rejeitado aqui na retração de 0,5%, rejeitado aqui nas Moving Averages, e quando assim é, então temos aqui uma vela, claramente uma shooting star num gráfico de 3 dias, a potencia uma nova queda. Não quer dizer que nós vamos cair para novos mínimos de 2.820, vamos perder esse valor, mas para já as coisas não estão com um bom aspecto e precisamos de voltar a inverter esta tendência, e já vou ter que criar mais uma linha aqui de resistência, que vai ser provavelmente esta aqui, até a ver se nós conseguimos quebrar essa mesma resistência. Meus amigos, calma. É agosto, o mercado é muito volátil nesta altura. Agosto e setembro não costumam ser bons meses para as criptomoedas, mas não quer dizer que as coisas não vão melhorar para o futuro. Nós podemos ter de facto alguns problemas relativamente a estes dados do emprego, podemos ter aqui uma possibilidade de recessão, mas com a recessão vem impressão de capital, vem desvalorização do dólar, vem desvalorização das moedas fiat, e por norma depois isto costuma ajudar quem tem uns bons tokenomics, ok? Obviamente quem está muito exposto a altcoins, quem está muito exposto a altcoins que são shitcoins verdadeiras, obviamente que vai se arrepender um pouco se as coisas correrem para sul, por causa é que eu digo que é importante
nós estarmos posicionados em vários cenários, ter um plano e preparado para qualquer eventualidade. Meus amigos, boas férias se for o caso, bom trabalho também se for o caso. Beijinhos, abraços e vemos no próximo episódio.